Bem-vindos ao meu canal. Espero que estejam bem, não obstante as lutas e dificuldades causadas pela pandemia. Porém, o fato de estarmos com vida é a razão para sermos agradecidos a Deus. Durante toda a semana tenho pensado em um tema para dividir com vocês nesta oportunidade. Para tanto, convido-os a um texto bíblico que encontramos em Marcos capítulo 8, versos 36 ao 37. Veja o que está escrito aí. Disse o Senhor: pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate de sua própria alma? Humildemente pedimos ajuda do Espírito Santo para juntos considerarmos nesta oportunidade o valor de uma alma. Jeff Bezos, o americano da Amazon, o homem mais rico do mundo, ele tem uma fortuna estimada em 190 bilhões de dólares americanos. Em segundo lugar, ou seja, o segundo homem mais rico do mundo é o cidadão da África do Sul, Elon Musk. E nos diz aí a internet que ele tem 170 bilhões de dólares, esta é a sua fortuna. Em terceiro lugar vem Bill Gates, da Microsoft, com 132 bilhões de dólares. Esses homens, essa é uma pergunta que fazemos, uma pergunta a considerarmos. Esses homens poderiam assegurar o resgate de suas próprias almas através de suas fortunas? É uma pergunta e a resposta evidente e clara é não. Nenhum valor, nenhuma riqueza, nenhuma mina de pedras preciosas, nenhuma grande fortuna poderia se comparar ao valor e à grandeza da alma do ser humano. Primeiro, porque a ideia da criação nasceu no coração do próprio Deus. E o modelo, a Bíblia diz que foi segundo a imagem e a semelhança do próprio Deus, o Criador de todo o universo. Está escrito em Gênesis capítulo 1 e versos 26. Deus falando: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E o salmista Davi disse, lá no Salmo 139, versículo 14, ele disse: eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Admiráveis são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Essa alma tão importante e valiosa, criada com o sopro de Deus, foi cedida ao corpo humano por um determinado tempo. Logo, seu corpo físico pode envelhecer, sofrer os desgastes do tempo e pode até apodrecer, mas a sua alma vai durar para sempre. Salomão escreveu, Eclesiastes 12, versículo 7, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. A alma do ser humano tem um valor incomparável. Quando chegamos a uma galeria de exposição de quadros famosos, a primeira coisa que queremos ver é a assinatura do autor, não é verdade? Isso é o que justifica o valor daquela obra. Queremos saber a sua autoria. Sim, a alma do ser humano foi Deus quem projetou e fez com o sopro da sua boca. Gênesis 2, versículo 7, está escrito: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. A razão de abordarmos este tema, meus irmãos e amigos,
é para questionarmos juntos o que eu e você, meu querido irmão, você, pastor, obreiros e líderes de ministério, que diremos sobre isso? Que importância estamos dando a essa joia de tão grande e incomparável valor que é a alma do pecador? Jesus quer saber nossa opinião. Em Mateus capítulo 18, verso 12 e 14, está escrito: que vos parece? Se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ir nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, é da vontade de vosso Pai Celeste. Não é a vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Deus quer. A vontade soberana de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 12, verso 4, está escrito esta grande verdade. Só no Brasil existem 217 milhões de brasileiros. Todos nós sabemos disso. Milhares e milhares desta multidão já estiveram na nossa igreja, aceitaram a Cristo, cantavam no coral, tocavam na banda de música, sentavam ao nosso lado nos bancos da escola dominical, participavam do grupo de jovem, do círculo de oração, eram do mesmo grupo de vida ou da nossa célula, pregavam a palavra e agora já não estão mais na igreja. Você já tinha pensado nisso? O número é tão grande que se alguém se animasse a formar a Igreja dos Desviados, seria a maior igreja do Brasil. E a pergunta que não quer calar: o que é que estamos fazendo por essa gente, por aqueles que já estiveram na igreja e se afastaram? Quantos obreiros tem na nossa comunidade com esse ministério? Aonde estão aquelas irmãs que formavam o grupo de visitadoras que semanalmente iam em busca dos fracos, desviados e ausentes das atividades da igreja? E os outros obreiros? Quantas visitas fazemos por semana àqueles que deixaram de vir aos cultos, que deixaram de vir à igreja? Certo dia perguntei ao obreiro de uma igreja por determinada família talentosa e atuante. Ele respondeu: graças a Deus que não vieram mais, eram problemáticos demais. Que a lição desta parábola de Mateus 18 possa mudar o nosso conceito e entendermos sobre o valor de uma alma e a nossa responsabilidade. Mas afinal, qual é o valor de uma alma para você, meu querido irmão? Qual seria a sua resposta? Qual tem sido a sua preocupação por aqueles que estão à nossa volta completamente perdidos, sem o conhecimento do Evangelho, entregues à idolatria, ao espiritismo, à feitiçaria, ao ocultismo, ateísmo, completamente cegos, servindo os deleites e prazeres da sua própria carne e, consequentemente, estão condenados à morte eterna. Essas pessoas às quais nos referimos convivem bem ao nosso lado. Pode ser nossos pais, irmãos, filhos, parentes, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, de escola. Você já parou para pensar que cada uma dessas pessoas traz consigo uma alma tão valiosa e que está correndo grande perigo? Será que você esqueceu de sua responsabilidade como sal da terra e luz do mundo? Você tem permitido que a sua luz brilhe e seu testemunho possa influenciar, dando sabor agradável a esse seu parente ou amigo? Há poucos dias eu me encontrei com um irmão, pai de vários filhos,
Lamentavelmente, todos eles estão desviados. E eu lhe perguntei, como está meu irmão? Ele me respondeu, muito bem, pastor. Melhor do que isso, só no céu. Os meninos que não querem nada com Jesus. Como esse pai pode dizer que está bem? Aprendi uma dura lição com uma senhora testemunha de Jeová que me fez chorar por vários dias e eu quero compartilhar com vocês nesta oportunidade. Eu chorei vários dias e pedia perdão a Deus pela minha ignorância quanto ao valor de uma alma. Refiro-me ao ano 1968, quando ainda eu era funcionário da Universidade Federal do Pará. Eu era um dos 2 motoristas do magnífico reitor, tratamento obrigatório naquela época. Ele deveria sair de sua residência às 14 horas para ir ao campo universitário. Às 13h30, eu já estava no aguardo em frente ao portão principal de sua residência. Ao chegar ali, vi uma senhora acionando insistentemente a campainha. A senhora teria no mínimo 60 anos, cabelo totalmente embranquecidos, uma mulher com uma estrutura física bem além do peso, pernas e pés inchados que sobressaíam do sapato, carregando uma grande e volumosa bolsa. Já era 14 horas e o reitor não saía. O sol escaldante de Belém do Pará, quase que insuportável. Não havia nenhuma sombra para protegê-la. Comovido, saí do carro e fui falar com ela para saber o que ela desejava. Ela me disse, eu preciso falar com o proprietário desta casa. Eu dei um sorriso, dizendo, a senhora sabe quem mora aqui? Aqui mora o magnífico reitor da Universidade Federal do Pará. Se a senhora precisa falar com ele, deve ir à reitoria e agendar uma visita. Aqui a senhora não será atendida. Ela me contestou dizendo, ele certamente vai sair com o senhor. E eu espero todo o tempo que for necessário, pois ele tem uma alma preciosa e precisa ouvir a mensagem de Deus que trago para ele. Ainda demorou uns 20 minutos. E ao abrir o portão, o Dr. José Silveira Neto, magnífico reitor da Universidade Federal do Pará, um homem de uma personalidade bem singular, que nem um bom dia lhe dava ao seu motorista ou aos funcionários do seu gabinete. Porém, ele parou e ouviu aquela mulher pelo menos 5 minutos. E por fim tirou a carteira do bolso e comprou vários livretos. Durante o trajeto ao campus universitário, ele lia aquela literatura. Quando lhe interessava, deixava no banco do carro. Porém, aquela literatura ele a levou consigo. Durante todo o trajeto, foi um terrível sofrimento para mim. Olhando pelo retrovisor interno, via o reitor atento ao que estava lendo. Há mais de 2 anos, eu conduzia aquela autoridade de um lado para outro, porém nunca tinha falado uma palavra do Senhor para ele. Nunca havia entregado um livro ou qualquer outra literatura em suas mãos. Fiquei envergonhado diante de Deus pela minha inércia diante da ordem imperativa de Cristo. Vergonha por não reconhecer o valor de uma alma, independente da personalidade e nível social de qualquer pessoa. Essa experiência foi um grande desafio que mudou o meu projeto de vida. Aquela lição marcou a minha vida e foi por essa causa que eu e minha esposa deixamos as nossas atividades seculares. Meu trabalho federal, minha esposa deixou o magistério. Deixamos o aconchego da família, os amigos e companheiros da igreja, a nossa subcultura e posteriormente tivemos que deixar também a nossa cultura.
atendendo ao chamado de Deus. Passamos 2 anos na região mais pobre do extremo sul do Piauí, 17 anos na República Boliviana, 3 anos na capital do catolicismo, em Roma, Itália. Outros anos na região amazônica e na ilha do Marajó. Nessas regiões, gastamos a nossa juventude, consumimos o nosso vigor por uma causa que julgamos mais do que justa. E hoje, com 76 anos, tanto eu como minha esposa agradecemos a Deus pela sua graça. Somos gratos pelas recompensas dadas pelo próprio Deus. Centenas de filhos espirituais em diferentes partes do mundo. Muitos deles hoje são pastores, liderando grandes igrejas. Nossos filhos, genros, nossos netinhos, toda a família, pela graça de Deus, envolvido na obra do Senhor. Olhamos pelo retrovisor da vida e glorificamos a Deus por tudo que aconteceu nesses 52 anos de ministério servindo ao Senhor. E terminando, quero fazer minhas palavras do salmista Davi, que disse: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Toda honra e toda glória tributamos ao Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela vossa atenção. Que Deus abençoe a todos vocês. Que este assunto não termine aqui. Ele não deve se esgotar diante da nossa mente, diante do nosso coração. Devemos cada dia pensar nisto. O valor de uma alma, a importância de uma alma. Consideremos isso e façamos tudo o que nos for possível para ajudar essas pessoas a ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo e experimentar a bendita e gloriosa salvação que só há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus os abençoe.